Ok, de volta então. Aí vamos agora então fazer a conexão das tabelas lá de dentro do banco de dados. Então vamos pegar, ainda na mesma paleta DBGO, DBGO, vamos adicionar a ela três componentes ADO Table. Esse primeiro ADO Table vai ser o que vai fazer conexão com a tabela de cidades que eu criei. Então olha só, configurando. Primeiro, Connection, vou marcar o meu SQL Conexão, que é esse cara aqui em cima. Logo em seguida, o Table Name, tá? Que no caso aqui vai ser a minha tabela de cidade. E depois o name, que eu vou chamar de TB cidade. Aí, difícil pra caramba, né? Vamos lá, vamos fazer agora a conexão com a tabela de estado. Olha lá, ADO Table, mudar o nome para TB estado. Vou lá em cima na aba Connection, na propriedade Connection, marco SQL conexão. E o Table Name, eu venho aqui e coloco estado, que é o nome da tabela. E a última tabela vai ser, vamos lá de novo, conexão, SQL conexão. O Table Name vai ser minha tabela de cliente. E o Name vai ser, então, TB cliente. Ok? Feito isso, pessoal, eu já tenho aqui todas as minhas tabelas, os meus componentes ADO Table, conectados com as tabelas que eu criei lá dentro do banco de dados. Tá? Então veja bem, se eu der dois cliques aqui nesse componente, na TB cidade, que é a primeira que nós vamos trabalhar, ele vai abrir para mim essa janelinha aqui. Tá? Com o botão direito eu peço para adicionar os campos. Olha lá, automaticamente veio os campos que eu criei dentro do meu banco de dados, no caso da minha tabela cidade. Então eu tenho aqui, ó, código da cidade e nome da cidade. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar aqui para o formulário principal e vamos criar uma opção para nós podermos acessar os formulários de cliente, cidade e estado. Então aqui, ó, olha só. Na minha paleta de componentes, deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui, eu tenho aqui essa paleta Standard, tá? Nessa paleta Standard eu vou achar esse cara aqui, ó, My Menu, tá? My Menu, vou mudar o nome dele para MNU, de My Menu, tá? Principal. My Menu principal, então, eu vou dar dois cliques com o componente e vou colocar aqui, ó, cadastros, dá um Enter. O primeiro vai ser cidades, depois estados, depois clientes. E eu vou colocar aqui um hífen, tá? E pôr uma opção sair. O próximo eu vou fazer o seguinte, ó, consultas, tá? E nessa consultas aqui eu vou criar uma opção chamada várias consultas. Beleza? Bom, então aqui já está criado o meu componente menu, onde eu tenho aqui os cadastros, tá? Onde aqui eu vou ter cidades, estados, clientes, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Ó, nunca esquecendo de sempre salvando, tá? Agora eu preciso criar um novo formulário onde eu vou inserir os campos da tabela cidade para que eu possa então fazer a manipulação desses dados. Então agora olha só, é File, New, Form, Delphi, e não mais VCL Forms. VCL Forms é quando eu quero abrir um novo projeto. O Form é quando eu quero adicionar um novo formulário dentro de um projeto existente. Então vamos lá, Form Delphi, olha lá. Automaticamente, por padrão, ele renomeou como Form 1. Então vou fazer as alterações. A primeira alteração é a propriedade name. Eu vou definir um nome de variável para ele. Tá? Então na minha propriedade name eu vou chamar de frm cidade. Tá? E eu posso dar um título para ele lá por meio da propriedade capture. Então na propriedade capture eu vou colocar aqui, ó, cadastro de cidades. Beleza? Bom, aí é o seguinte, ó. Vamos só dar mais um efeitinho visual aqui, ó. Vamos adicionar ele um componente panel, olha lá, componente panel também da paleta standard, e vamos pedir para alinhar a L top. Olha lá, alinhou a L top, tá? Agora eu vou vir aqui no caption, na propriedade caption dele, e colocar aqui de novo, cadastro de cidades. Beleza? Bom, feito esse cadastro de cidades, agora eu posso voltar aqui para o feito formulário de cadastro de cidades. Ah, estou esquecendo um detalhe importante, ó, salvar, tá? Então esse aqui vai ser o meu unit, data unit, cidade, tá? Tá salvo. Agora eu posso voltar aqui para o data módulo, vou dar dois cliques no TB cidade, tá?
Olha só, ele vai abrir essa janelinha para mim, vou arrastá-la aqui para o canto, vou voltar para o formulário de cidades e vou arrastar os campos aqui para dentro. Ele está perguntando se confirma que o data módulo vai utilizar esses campos. Eu vou dar um yes, automaticamente ele criou para mim já os labels e as caixas de texto necessárias para mim fazer o cadastro das cidades, tá? Então olha só, no data source, tá? Para não ficar data source 1, eu vou mudar ele para ds cidade, tá? Mudar a propriedade de name dele. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que localizar uma paleta de componentes, tá? Chamada data controls. Nessa data controls eu vou inserir dois componentes. O primeiro é um DB Navigator, que vai possibilitar com que eu faça manipulação dos registros, e o segundo, um DB Grid, que vai possibilitar com que eu visualize os registros que estão sendo manipulados. Então olha só, para o DB Grid, eu vou marcar a propriedade dele aqui, align, como sendo ALBottom, tá? E eu posso fazer a mesma coisa também com o DB Navigator, ó, olha só, tá? Marco ele como ALBottom. Então, deixa eu dar só aumentar aqui um pouquinho, só subir isso aqui, vamos aumentar aqui, só para dar um efeito mais visual. Isso, bom. E aqui, ó, olha só, para o DB Navigator, eu vou marcar a propriedade data source dele como sendo ds cidade, e para o DB Grid também, tá? Propriedade data source dele como sendo o meu ds cidade. Bom, ok. Os componentes já estão todos interligados. Eu tenho que fazer agora é o seguinte: como eu tenho todos os meus componentes de acesso a dados em um objeto chamado data módulo, eu tenho que fazer a herança, eu tenho que pegar e utilizar os componentes que estão dentro do data módulo. Para isso, então, eu vou apertar Alt F11. Está dizendo aqui, ó, Use Unit, tá? Que Unit que eu quero utilizar? A Unit onde estão os componentes de dados. No caso, a Unit do data módulo. Clico no OK, beleza. Agora veja bem, a minha tabela, por padrão, ela se encontra fechada, tá? Toda vez que eu chamar esse formulário, que eu for fazer o cadastro de alguma cidade, eu tenho que ativar essa tabela para possibilitar com que os dados sejam inseridos dentro dela. Então olha só, eu vou dar um clique no formulário, vou vir aqui na aba Eventos agora, e no evento OnShow, vou dar dois cliques, eu vou fazer o seguinte, vou dizer que meu dm.tbcidade.active vai receber true. Bom, estou abrindo a tabela. Agora o que eu preciso fazer? Olha só, eu vou colocar um botão na paleta Standard, tá? Eu vou colocar um botão, tá? Esse botão ele vai ser o meu botão para mim sair. Então aqui, ó, vou mudar o caption dele para sair, tá? Vou dar dois cliques nele. Agora eu vou dizer que o meu dm.tbcidade.active vai receber agora falso, ou seja, eu estou fechando a tabela, e o close eu estou fechando o formulário. Bom, acredito que todas as configurações para nós fazermos os cadastros de cidade já estão prontas. Agora o que eu preciso? Voltar para o formulário principal e fazer com que o menu principal, tá, ele chame a minha tabela de cidades. Para mim fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e buscar também, através do Alt F11, o objeto onde se encontra o formulário que eu quero chamar. Então, no caso, é Unity Cidade. Vou dar o OK. Tá? E agora eu vou dizer o seguinte, aqui o meu frm cidade.showModal. Tá? Essa função showModal é que faz exibir o formulário. Tá? Agora, olha só, vamos executar para testar esse trem aqui. Ó. Olha lá, executei. Pronto, olha lá, abriu para mim o formulário principal. Agora, cadastros, vou no menu cidades, olha lá, abriu. Então vamos começar aqui, código da cidade 1, Itumbiara, olha lá. Gravei, vou adicionar mais um. Código da cidade 2, vamos por aqui, Araporã. Gravei, código da cidade 3, vamos lá, vamos colocar Goiatuba. Gravei. E assim por diante, tá? Aqui eu posso cadastrar N cidades. Lembrando que essa tabela cidade é uma tabela auxiliar. Então, olha só, vamos testar aqui agora o nosso botão de sair, que foi a última coisa que nós fizemos. Sair. E está funcionando o nosso cadastro cidade. Na próxima videoaula, então, nós vamos cadastrar
vamos criar o formulário para cadastro de estados, ok? Até lá, pessoal.